E aí pessoal, tudo bom? Eu já tinha até pensado em parar de gravar os vídeos, né? Mas eu falei, pô, não posso deixar de tentar colaborar, né, com o time que a gente ama, com o Flamengo. Eu pensei em parar de fazer, até deixei de parar de postar alguns vídeos quando a torcida tava vendo uma coisa, o treinador Renato não tava vendo a mesma coisa que a torcida e não tava respeitando a torcida. Então, e a diretoria de futebol também não fazia nada. Então eu falei, pô, vou parar de gravar essas coisas, não adianta. Mas aí não tem como, né, cara? A gente que gosta do Flamengo, a gente quer ajudar, a gente quer tentar dar nossa opinião pra ver se alguém escuta e alguém faz alguma coisa em prol do Flamengo, né? Então eu quero até traçar aqui uma linha de raciocínio, mas eu vou começar lá atrás, né? Eu tenho boa memória, eu não esqueço quando, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas foi o Brás. O Flamengo ele foi campeão da Libertadores. A torcida fez aquele espetáculo, carregou o Flamengo, o time do Flamengo nas costas até o embarque para a final da Libertadores. Foi uma coisa que jamais foi vista e eu acho que dificilmente vai ser visto novamente. Tranquilo, beleza. Foi uma coisa fenomenal. Simplesmente o Flamengo ganhou a Libertadores e estava para embarcar para o Mundial. E o senhor Marcos Braz pediu para que a torcida não fizesse o mesmo. Ele ficou preocupado, né? Poderia causar mais tumulto ali, aquela aglomeração. E pediu para que a torcida maneirasse um pouco e não fizesse mais aquilo. Resultado: o Flamengo, porra, jogou muito, na minha opinião, contra o Liverpool. Foi pra prorrogação. Ó, vejam bem, foi pra prorrogação. E no segundo tempo da prorrogação, o Gabigol, ele, ao invés de botar a bola com a cabeça pra frente pro gol, ele bota pra trás e acabou ali armando um contra-ataque, né? Mas isso daí não importa. O que importa é que eu observo muitas coisas que acontecem, né? O sobrenatural no futebol. Eu acho que essas coisas elas influenciam bastante. Eu acho que desde lá de trás, foi uma coisa que influenciou muito o Flamengo. Esse pedido de um diretor para que interferindo que a torcida não fosse apoiar tanto como ela apoiou no final da Libertadores. Quer dizer, são coisas que acontecem que a gente, né, que eu fico pensando. Isso me soa, né, ali um sininho de alerta ali para o que está acontecendo, né? Eu estou pegando esse caso do Marcos Braz porque até então ele estava fazendo um bom papel. Quando que ele começou, né? Eu estou querendo tomar cuidado com as palavras aqui para também não exagerar, mas a gente tem que observar. Eu acho que quando que ele começou a desandar, né? Eu acho que foi nesse momento, quando ele, de repente, será que ele achou que ele estava ficando maior que a torcida? Será que esse foi um erro dele? Será que ele começou a se achar mais do que a torcida do Flamengo? Como é que um dirigente pede para a torcida do Flamengo não ir tanto para não apoiar o time antes de um embarque para o Mundial que o Flamengo não ganha desde 81? Pô, aquilo ali foi o primeiro absurdo. Tudo bem, vamos para frente. Veio a pandemia. Vocês viram ontem a declaração do goleiro do Palmeiras junto com o presidente? Pois é, eu já tinha comentado com amigos meus que isso, não tenho a menor dúvida que isso influencia. Veio a pandemia. Quais são os dois times mais ricos do Brasil? Palmeiras e o Flamengo. O que aconteceu? Palmeiras não despediu nenhum funcionário. Flamengo mandou mais de 50 funcionários embora. Ali eu comentei com amigos meus. Eu falei, poxa, cara, não é possível. Tem jogadores ali que ganham mais de 1 milhão. Reduziu o salário dos jogadores? Ótimo. Reduziu o que? 10%? Reduz 20%. Esses outros 10% pagam esses outros funcionários, que muitos foram mandados embora ganhando um salário mínimo. Tá aí o resultado. Um time que não mandou ninguém embora, entendeu? Você acha que, né, Deus não, né, falando sobre Deus, mas Deus não observa essas coisas? Eu acho que observa. Um time que fez tudo direitinho, entendeu? Durante uma crise, ele teve compaixão dos seus funcionários que ganhavam salário mínimo, muitos ganhavam salário mínimo, não mandou ninguém embora, enquanto o outro time mandaram os caras embora.
Eu acho que isso tem uma influência incrível. E outra, será que os jogadores não fizeram nenhuma reunião para falar, não, pô, não vamos mandar os funcionários embora, vamos aguentar aqui, vamos. Isso não é só um time, isso é um grupo, isso é um clube de futebol. Bom, reflitam aí, né? Outro ponto sobre a história dos garotos do Ninho. Pô, o Flamengo é um clube bilionário. Tá discutindo ainda, será que resolveu aquela história dos garotos do Ninho? Em que pé anda isso? Né? Houve por mó bafafá aí na mídia que o Flamengo, eles estavam pedindo tanto, o Flamengo não queria pagar. Será que chegaram a um acordo? Será que o Flamengo precisava ser tão rígido nesse caso também? São dois fatores, né? Então são essas coisas que eu não tenho a menor dúvida que isso influencia no resultado final, né? Se vocês pegarem ontem o Andrés, pô, o cara jogou bem, jogou muito, tá jogando muito no Flamengo. Acho que ele falhou, errou, mas eu não coloco na conta dele. Não coloco na conta dele mesmo. E um pouquinho mais pra frente eu vou explicar. Eu acho que ele não teve culpa. Eu acho que a culpa começa na diretoria de futebol, quando o senhor Marcos Braz ele começa a focar a vida dele profissional em outro aspecto que não seja o futebol do Flamengo. Ele foi se candidatar a vereador do Rio, deputado sei lá o que, no Rio de Janeiro, e ficou provado agora que futebol é coisa séria. Quantas coisas erradas ele fez ano passado e esse ano? Ele perdeu o foco? Ele está focado em outra coisa? Se ele está focado em outra coisa, ele tem que sair do Flamengo. Está mais do que provado que o Flamengo deixou de ganhar 3 títulos por questões da diretoria de futebol. O Flamengo contratou técnico errado, mandou embora, contratou outro errado, aí vai, manda embora e contrata outro errado. Começou contratando um auxiliar para dirigir um time campeão. Depois traz o Rogério Ceni, tudo bem. Não, trouxe o Rogério Ceni, não deu certo, mandou embora. Aí traz agora o Renato Gaúcho. O Renato, como é que você contrata um treinador que o nosso time foi lá e meteu de 5 nele? Tem cabimento? Na minha humilde opinião, não. Outro detalhe importante, estão falando muito no Galhardo. É o mesmo caso do Renato. O Galhardo eu acho que é até um grande treinador, mas o Flamengo foi lá e venceu o time dele. Como é que o Flamengo vai cometer o mesmo erro, acho, contratando um treinador que o Flamengo foi lá e venceu? Eu acho que tem que respirar novos ares, buscar outro treinador na Europa. Eu acho que o Galhardo, embora seja um estrategista, um grande técnico, é o mesmo caso do Renato. O Flamengo foi lá, ganhou de 5, trouxe o Renato. O Flamengo ganhou do Galhardo na final da Libertadores. Esse técnico que interessa pra gente, um técnico que foi derrotado pelo Flamengo, eu então já de cara já não traria o Galhardo, tá? Por esse motivo. Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre o jogo de ontem, eu até vi um comentário, né, dar créditos aqui pra ele, pro Felipe Fontoura, né, um youtuber. Ele falou que é verdade, cara. Ontem não foi uma tragédia. Tragédia como algo inesperado. O que aconteceu ontem, todo mundo já estava prevendo. Quem não estava prevendo? A torcida do Flamengo foi mais uma vez desrespeitada pelo treinador, pela diretoria de futebol. Os torcedores do Flamengo eles estão pedindo a saída do treinador ou pedindo para o treinador colocar outro jogador em campo do que ele coloca. Há quanto tempo? Eu não vou nem mais comentar, se vocês pegarem os vídeos aí anteriores que eu postei, que o Renato tomou de 4 do Inter, que lá foi o começo que eu vi que o Renato realmente não era um técnico pro Flamengo. Ele ontem, mais uma vez, desrespeitou a torcida. O Flamengo foi no Parque Antártica, fez um jogaço. Com quem que ele fez um jogaço? Vocês se lembram? Com o Ramon na lateral. Chega ontem para a final da Libertadores, o nosso técnico coloca um jogador que a torcida não quer, que é o René. O René não comprometeu? Não. Mas ele não acrescenta em nada. Pelo contrário, toda vez que o René entra, o time contrário ganha força, vocês já perceberam? Vem pra cima. E com o Ramon não. O Ramon é um craque.
O Ramon é um futuro craque da lateral do Flamengo. E o Renato, mais uma vez, desrespeitou a torcida. A vontade da torcida era o Ramon. Ele não colocou o Ramon, ele colocou o René. E uma outra crítica aqui que eu quero fazer ao Felipe Luiz, né? Que embora seja um ídolo, é um cara fantástico, porra, mas essa crítica a gente tem que fazer. O Felipe Luiz, pela experiência que ele tem, se ele entrou, logo sentiu a panturrilha, ele não estava 100%. Se ele não estava 100%, para jogar uma final de Libertadores, vocês não acham que ele deveria ter sido um pouquinho mais humilde? E falar assim, não, porra, eu não tenho condições de jogar. Bota um reserva. Aí o Renato iria pensar se iria colocar o Ramon ou o René, não importa. Mas o Felipe Luiz deveria ter feito ali uma alta análise e falar, eu não posso entrar em campo. Além de ter saído, o primeiro gol foi ali nas costas dele. Tenho certeza que se o Ramon tivesse ali, a gente não teria tomado aquele gol. Quem foi tentar cobrir foi o Bruno Henrique. O Felipe Luiz estava indo para o meio campo. Começa o erro ali. Outro erro que é culpa do treinador. E do Diego Alves. O Diego Alves e o Arão, o Flamengo já tomou quantos gols com aquela bola ali de Diego Alves, Arão tocando a bola ali na defesa? Que eles tocam, erram, o time adversário toma, já está na cara do gol. Quantas vezes isso aconteceu esse ano? Quer dizer, primeiro, o treinador não dá nenhum esporro, o treinador não fala, não quero isso, chuta a bola para frente. A gente não tem treinador, ficou provado ali, porque senão o treinador fala, chuta essa bola para frente, eu não quero essa bola ali. Ótimo, a gente não tem treinador, a gente sabe. E o senhor Diego Alves fica tocando a bola ali com o Arão, ali na zaga. Tocou pro Davi Luiz, o Davi Luiz, ao invés de jogar para frente, voltou a bola pro Andrés. Será que a culpa é totalmente do Andrés, que estava jogando bem? Eu acho que não. Eu acho que o Andrés não tem culpa. Sinceramente, eu acho que ele não tem culpa. Não no esquema tático que estava montado. Que ele errou, poderia ter dado um bico para frente, sim. Mas a gente não pode colocar a culpa totalmente no Andrés. Eu não coloco. Não foi ele que ficou fazendo aquela jogadinha ali. Pelo contrário, o Andrés é um jogador vertical que pega a bola e sai para cima. Quem gosta de ficar tocando a bolinha ali atrás é o senhor Diego Alves e o senhor Arão, com a complacência do treinador, que não fala nada. O Renato não fala nada. Isso tem se repetido durante o ano e ninguém falou nada. Aconteceu no final da Libertadores. Ficam brincando com a bolinha ali atrás, o time rouba a bola, já tá na cara do gol. Não tem o que fazer. Cara, a gente fica observando, né? São tantas coisas erradas que vem acontecendo no Flamengo que a gente fica, né? Gera uma indignação, né, cara? Hoje eu fui andar nas ruas do Rio. Pô, o Rio tá triste, cara. Quando o Flamengo perde, assim, o Rio fica triste. O Brasil tá triste, né, cara? Pô, a torcida do Flamengo é nacional, né, cara? Aí eu fico pensando, porra, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores. Porra, praticamente foi colocada no colo do Palmeiras essas 2 Libertadores. Do ano passado o Flamengo perdeu pro Racing, né? Começou ali o erro do Braz, né? Já devia estar pensando em se candidatar. Não focou no Flamengo, contratou um estagiário para dirigir o Flamengo. Saiu pro Racing. Uma Libertadores mais fácil que eu já vi na minha vida foi do ano passado. Esse ano, outra Libertadores caiu no colo do Palmeiras. Ficou ali fechadinho, fez o golzinho, ganhou com o atacante dele, Daverson, não sei nem quem. Porra, caiu no colo. E por que o Flamengo, né, cara? É tão difícil pro Flamengo ganhar uma Libertadores, né, cara? Porque, porra, né, a gente fica pensando, né? Muito, pra quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Pô, o Flamengo tem uma torcida imensa, maravilhosa. Pô, o que é cobrado do Flamengo? Responsabilidade, planejamento, né? Seriedade, né? E que não haja oba-oba. Todos esses fatores o Flamengo não teve. O Flamengo não teve planejamento, não teve seriedade, entendeu? Não teve responsabilidade, entendeu? E depois eu vou falar um pouquinho, né, pô, do oba-oba. Teve oba-oba. A gente quer se iludir, não. Torcer é uma coisa, oba-oba é outra coisa. Mas depois eu vou chegar lá nesse ponto também que eu quero tocar.
Mas antes eu quero falar que o planejamento, qual é o título mais importante? É Libertadores. Houve planejamento para Libertadores? Não. Os jogadores chegaram acabados. Time esfacelado, sem uma estrutura, né, sem um esquema tático. Mas isso não chegou na Libertadores não. Isso já está 2 meses com o Renato. Aí a gente pega um pouquinho mais atrás lá com o Rogério, né? Quando o Rogério foi mandado embora, entrou o Renato. Aí o Renato entrou, ele depois tomou a costa do Inter e depois deslanchou. Cara, tem um lance que eu já tinha até comentado com amigos meus, né? O Rogério Ceni, ele foi meio que refém do Gerson. O Gerson já não vinha bem no Flamengo. E o Gerson meio que estava segurando ali o time do Flamengo. O Gerson saiu, veio o Renato, demorou um pouquinho a ajustar. O Flamengo começou a voar. Começou a voar, né? Porque o Gerson prendia muita bola.